Fala, mestrando e mestrando Profimática. Quem fala é o professor Max. Esse aqui é o canal Passei na Profimática. Canal feito para você que realmente passou na Profimática, deseja mandar super bem nas disciplinas e arrebentar na prova do Enem, conquistando aquilo que eu prometo, seus 5 mais, isso é a sua aprovação na prova do Enem, tá? Bom, nesse nosso videozinho de hoje, nós vamos estar recebendo um exercício sobre conjuntos. Isso já anunciando um curso que eu vou estar ministrando para todos vocês, que é um curso tutoria de MA11 e MA12. Isso é, eu vou fazer um acompanhamento junto com vocês durante todo esse primeiro semestre, capítulo por capítulo, pegando os principais exemplos, principais exercícios, seja do ENC, sejam das provas nacionais, que eu tenho certeza que os seus professores vão estar utilizando não somente nas provas, mas também podem servir de base para, quem sabe, o ENC de 2027, tá certo? Porque o ENC tem isso de cobrar questões antigas, questões das provas nacionais nessas provas atuais. Caso que também aconteceu agora recentemente com aquela questão lá da substituição y igual a x mais 1 sobre x. Depois, você que acabou de entrar, confira lá que isso está nas provas nacionais também, tá? Beleza, galera, já compartilho a tela com vocês aqui para a gente de fato resolver esse exercício, que é um exercício sobre conjuntos, que é exatamente o primeiro capítulo de MA11, tá certo? No qual diz o seguinte: se x é um conjunto finito, isso é, a gente consegue estabelecer uma relação, uma bijeção entre os elementos de x e o conjunto IN. Quem que é o conjunto IN, professor? É o conjunto dos números eh, naturais de 1 até n, tá bom? Esse é o conjuntinho n, então existe uma objeção. Não se preocupe com isso, você ainda não sabe essas coisas, mas essa é a definição de um conjunto finito. O conjunto das partes de x, ou potência de x, é dado por P de x, que ele é formado por quem? Então, a gente tem um conjunto, e a partir deste conjunto a gente define o conjunto das partes de x, que é o conjunto formado por todos os conjuntos, no qual esses conjuntos estão contidos em x. Ou seja, o conjunto das partes, ele é um conjunto cujos seus elementos, essa aqui é a palavra-chave, tá? Então, os elementos de P de x são conjuntos. Cara, isso faz muita diferença a gente entender. Então, os elementos de P de x são conjuntos que satisfazem qual propriedade? A propriedade de serem subconjuntos desse nosso conjunto X. Vamos pegar só um exemplinho prático aqui, no qual a gente tem, né? Vamos chamar de X o conjunto que tem os elementos 1, 2, eu fechando aqui, tá? Quem é esse meu conjunto P de x? O meu conjunto P de x, que é o conjunto das partes, ele é formado pelo conjunto vazio, tá? Os conjuntos unitários, que só tem um e só tem o 2, e o próprio conjunto total, que é o conjunto 1, 2. Isto é, P de x tem 4 elementos. Existe até uma relação entre a quantidade de elementos de P de x em relação a x sendo um conjunto finito, que é 2 elevado à cardinalidade de x. Como a cardinalidade de x é 2, 2 elevado a 2 fica 4. De fato, são 4 elementos aqui, mas são coisas que eu estou adiantando aqui, não quero atropelar bastante, tá? É só variação, loucura da cabeça das pessoas aqui que talvez esteja falando coisas demais, mas nada disso é à toa, tá? Então, tentem gravar as coisas que eu falo também. O que que a gente quer provar, né? Olha só, sejam A e B conjuntos, mostre também que. Então, item A. Nós devemos mostrar que o conjunto das partes de A, unido com o conjunto das partes de B, ele está contido no conjunto das partes do conjunto A união com B. Tá, beleza, professor. Eu sei quem que é o conjunto das partes de A. São todos os subconjuntos, tá certo? Que estão contidos em A. Sei também quem que é o conjunto partes de B. Isso é, são todos os conjuntos que estão contidos em B. Sei também quem que é o conjunto das partes de A união com B. Só que aqui a gente já tem que prestar atenção. Quem que é esse carinha aqui? Ele é ele é o conjunto formado, né, por todos os conjuntos Z, tal que Z está contido em A união com B, tá certo? Então, são todos os conjuntos que estão contidos na união, tá? Na união. Então, pode ser que pegue elementos dos dois, tá?
É isso aí, tá? Outra coisa que a gente deve saber fazer aqui, como que eu provo que isso daqui é verdade? Isto é, isso, união com isso, está contido nisso. O que que eu tenho que fazer sempre quando eu tenho que provar que uma continência é verdadeira? Eu tenho que pegar um elemento qualquer dessa partezinha de cá e mostrar que ele faz parte deste conjunto, tá? Então vamos agora para a estrutura de demonstração, porque aqui que está a parte mais crucial disso tudo. Então olha só, tome o que? Lembra? Eu vou pegar um elemento daqui. Agora, lembra desse pequeno comentário que eu falei aqui, que os elementos de P de X são conjuntos? Então, eu vou pegar um elemento que está aqui, que é um conjunto, tá? E vou mostrar que esse elemento, que é um conjunto, faz parte desse conjunto aqui, tá? Tá? Então, tome quem? Tome um yzinho que pertence a P de A união com P de B. Então, olha só, eu estou pegando um elemento, que é um conjunto, que pertença à união de dois conjuntos. Olha, se Y pertence a P de A união com P de B, isso implica, então, que ou Y pertence a P de A, ou o Y pertence a P de B. Isso é, se um conjunto pertence, se um elemento pertence à união de dois conjuntos, quer dizer que ou ele pertence ao primeiro, ou ele pertence ao segundo, tá? Necessariamente. Aqui agora a gente vai analisar estes dois casos, tá bom? Então vamos lá. Se Y pertence a P de A, o que que a gente consegue garantir? Olha, se Y é um elemento do conjunto das partes de A, automaticamente eu sei que esse meu Y ele está contido em A. Agora, isso é o que a gente consegue afirmar diretamente. O que que eu quero mostrar? Então, ter em mente o que eu quero mostrar faz muita diferença. Eu quero mostrar, pessoal, que esse meu elementinho Y, que é um conjunto, ele faz parte deste conjunto aqui, ele pertence a esse conjunto. E agora, qual que é a característica desse conjunto? Ele tem que ser alguém, um conjunto que está contido na união de A com B, não é? Agora, como eu sei, né, que Y está contido em A e A está sempre contido na união dele com o próprio B, tá certo? A gente vai usar isso daqui. Agora aqui, ó, eu vou colocar isso implica e vou colocar uma observação. Como A está sempre contido em A união com B, segue essa minha implicação. Isso implica, então, que Y está contido em A união com B, certo? Agora, se Y está contido em A união com B, isso implica diretamente que o Y satisfaz essa condição. Então, ele pertence ao conjunto das partes de A união com B. Isso implica, então, que Y pertence ao conjunto das partes de A união com B. Tá vendo como que eu estou transitando de pertinência para continência a depender daquilo que eu faço? Então, olha, de novo, isso daqui é um conjunto. Eu vou pegar um elemento deste conjunto. Um elemento pertencer à união de conjuntos quer dizer que ou ele pertence ao primeiro, ou ele pertence ao segundo. Agora eu estou analisando o caso de que se ele pertence ao primeiro. Se esse meu elemento Y pertence a esse primeiro conjunto, por definição, quer dizer que ele está contido em A. Por quê? Se Y pertence ao conjunto das partes de A, quer dizer que ele está contido em A. Agora, se ele está contido em A, sabendo que A está sempre contido na união de A com B, quer dizer que ele também está contido na união
de A com B. Agora, se ele está contido na união de A com B, quer dizer que ele pertence ao conjunto das partes de A união com B, tá certo? Pronto, então aqui a gente analisou o caso, né, do y pertencer à parte de A e vai ser análogo, se você até quisesse colocar analogamente, no caso y pertencer à parte B. Mas eu vou fazer de novo, só para reforçar o que a gente fez. Agora eu vou analisar o outro caso. Se y pertencer ao conjunto das partes de B, isso quer dizer que o y está contido no meu conjunto B. Agora, pelo fato de B estar sempre contido na união de A com B, me garante que y está contido em A união com B. Agora, se y está contido em A união com B, quer dizer que esse meu y ele pertence ao conjunto das partes de A união com B. Agora, olha, independentemente de onde o y está, a conclusão é sempre a mesma. Y pertence ao conjunto das partes de A união com B. Assim, independentemente dos casos, podemos concluir que se y pertence a P de A união com P de B, isto implica que y pertence a P de A união com B. Logo, P de A união com P de B está contido em P de A união B. E assim, galera, nós demonstramos esse primeiro exercício de vários que falam sobre o conjunto das partes, tá? Existe uma sequência aqui, mas você só confere essa lista final se participar da tutoria de MA11 e MA12, tá certo? Agradeço a todos que chegaram até aqui, espero ter ajudado vocês, espero também ter ajudado a pensar matematicamente como a gente faz essa transição de pertinência e continência. Se você quer ter dicas como essa e um ensino especializado e pessoal também, né? E aqui personalizado também, porque a gente vai ter um grupinho seleto de apenas 30 alunos para passar durante todo esse primeiro semestre aqui. Deixa aqui nos comentários que eu vou deixar todas as informações também definidas aqui na descrição do vídeo, tá? Então não percam, fiquem até o final. E se esse vídeo ajudou você, curte, comente, compartilhe, porque isso ajuda demais o canal a crescer, tá certo? Tamo junto, galera. Boa noite para todos. Tchau, tchau.